morava aqui no bairro Alto, aqui, quando eu era menino, e estudava Nossa Senhora de Fátima. Então eu vinha do bairro Alto, atravessava aqui por dentro do Jockey e ia estudar na parte da manhã. E nessas idas e vindas, eu ficava olhando os cavalos treinar, às vezes de manhã aqui, né? E eu já tinha uma noção mais ou menos de cavalo de campo, porque lá meus amigos aí no bairro Alto tinham cavalo de campo. E aí nós montávamos nos cavalos lá e eu vendo aqui os caras treinar aqui, encilhava os cavalinhos de campo lá e comecei a dar uma de jockey lá no bairro Alto do Tarumã. E, enfim, aí na sequência procurei uma vaga aqui no jockey e comecei a trabalhar de cavalarista, eu tinha 13 anos. E assim foi. Na sequência eu comecei a vir aqui para o jockey e procurar um trabalho, uma vaga de cavalarista com 13 anos, mas eu era franzininho, né, miudinho, então era difícil até de arrumar uma vaga, porque muito humildinho. Mas enfim, com o tempo, na sequência, eu consegui arrumar uma vaga de cavalarista e comecei a montar uns cavalos aqui, os cavalinhos mansos. E isso foi em 1968. Fui cavalarista até 1970, daí tirei a matrícula de jockey de aprendiz na cocheira do Rubens Gusso. E tive uma temporada de aprendiz aqui, mas como eu era muito levinho, pesava 45, 46 quilos, a dificuldade era grande e a inexperiência também. Aí eu fui até o hipódromo de Londrina, fiquei um ano em Londrina montando e aí tive mais oportunidade, porque tinha jockey leve, tinha poucos, e aí eu comecei a montar mais e ganhar mais corridas e voltei para o Tarumã em 70. Continuei como aprendiz, comecei a montar na cocheira do Rubens Gusso, que tirou minha matrícula, montava uns cavalos para ele, para o Eurico, para o senhor Aristides, e assim foi. Aí em 75 eu estive em São Paulo, fiquei uma temporada montando Claras Preto e Ouro, mas não gostei muito de São Paulo. Gostei mais de montar aqui no Tarumã, porque aqui eu era um dos 10 lá, eu era um dos 1000, né? Muitos jockeys de qualidade tinha lá, muitos jockeys bons. Eu ganhei minhas corridinhas lá e tal, mas preferi voltar para o Tarumã. Na época que eu comecei era bastante difícil, né? Porque na minha época não tinha escolinha de professor, lógico, existiam aqueles jockeys mais experientes, né? Que faziam um teste, então você entrava numa cocheira, trabalhar como cavalarista e você ia montando a cavalo, ia caminhando e galopando e aprontando e passando a distância em cavalo, até que você chegava numa condição razoável. Aí os treinadores pediam uma matrícula de aprendiz para você e ia um profissional desse experiente e fazia um teste em você na pista para ver como é que você estava, trabalhava uma parelha, né? Trabalhava dois animais juntos para ver como é que o aprendiz estava, a situação, né? E se podia montar ou não. E aí, se você já tivesse condições, eles assinavam lá um papel que você tinha condição de montar e onde você requeria a matrícula. E eu me espelhava muito nesses professores, né, que tinha L.A. Pereira, Ioia, o Terres, né, tudo uma jocarada de primeira qualidade, né. Então eu reparava muito como eles se ajeitavam em cima dos animais, né, e eu procurava, né, me espelhar, né, imitá-los, né, e vai indo que você, né, com o tempo, é lógico, você não vira jockey dentro de uma semana, 1 ano, 2 anos. Eu levei mais ou menos, que eu achei que eu tinha condição mesmo de montar, 10 anos montando, né? Aí que eu comecei a perceber que eu fazia alguma diferença nos cavalos, né? Mas sempre me espelhando. Quando eu fui para São Paulo, que eu comecei a montar em São Paulo, que eu vi aquela jocarada lá que tinha, né? Tinha centenas de jockeys, né? E Barroso, Cavalheiro, Bolino,
Entre outros tantos que agora no momento assim não vem, né, a gente não lembra. Me desculpe alguns deles, mas o tal de Albêncio Barroso, que era o líder lá, o homem era uma fera. Foi montar um dia lá, ele passou um páreo, ele passou tocando por mim, e aí eu fiquei me analisando. Pô, digo, os caras ainda falam que eu sou jockey, né? O jockey era ele, né? Fora de série, muito bom jockey. Para você ser jockey, primeiro de tudo, eu acho que você tem que gostar muito do cavalo, né? Não ter medo, né? E persistir, né? Bastante treinamento, né? Muito treinamento, muita dedicação. É uma profissão difícil, às vezes não muito reconhecida, né? Porque às vezes quando você ganha, você é o melhor. Quando você perde, você botou fora, né? É meio normal, né? Quando ganha, tá 100%. Quando não ganha. Mas tem que muita dedicação, muito treinamento, levantar de manhã cedo, no inverno é muito difícil, mas toda batalha tem sua vitória, né? Toda luta tem sua vitória. Então, com muita dedicação, muito esforço, você consegue chegar lá, né? Eu vejo que corrida de cavalo é uma profissão emocionante, muito adrenalina. E só você estando nas pistas mesmo para você sentir o que é disputar uma corrida de cavalo. Bom, a minha primeira vitória foi um páreo que até não era muito acostumado, da corrida na pista de dentro, né? Onde hoje é a raia de grama. Então a primeira corrida que eu ganhei foi com uma eguinha turdilha chamada Manolita, um páreo de 4 anos sem vitória, treinada pelo Rubens Gusso, o pai do Márcio Gusso, que atualmente é treinador agora. E então foi a minha primeira vitória. E ali em diante segui montando para vários treinadores, né? Marinose, Rubens Gusso, Piotto, Carlindo mesmo. Então foi assim, inúmeros cavalos que eu montei de qualidade, né? E graças a Deus eu tive êxito na minha profissão porque eu trabalhava, eu me dedicava muito, né? Trabalhava bastante cavalo encilhado, não me negava a galopar cavalo, né? Eu fazia questão de galopar cavalo para vários treinadores para mim ter uma possibilidade maior de montar para mais treinadores, né? E sempre montava, sempre 8, 9, 10 páreos, né? E graças a Deus tive bastante sorte. Andei ganhando aí por volta de mais ou menos, em toda a minha trajetória da minha vida montando, perto de umas 1000 corridas mais ou menos. E montando, né, eu tive grandes oportunidades de montar muitos cavalos bons, né? Tipo Dom Tibagi, Itapaci, Parejeira, Dreyer, Dipe, Riades, sabe? São vários animais que eu tive a oportunidade de montar, que me ajudaram muito, que me levaram ao vencedor, né? Então, agora assim, no momento, você não esquece de muitos animais, né? Foram 20 anos de profissão que ganhei bastante corrida, montei em Porto Alegre, em Pelotas, em Ponta Grossa, em São Paulo, no Rio. Então, aqui no Tarumã, muito tempo, né? Muito radicado aqui. E então foi uma época muito boa, né? Tive uma fase muito boa, ganhei muitas e muitas corridas, né? Mas também montei bastante tempo, 20 anos montando é uma boa trajetória. Bom, corrida de cavalo para quem monta, né, principalmente, adrenalina muito alta, lógico, existem muitas emoções, né, principalmente quando você ganha os grandes prêmios, né. Que nem eu tive a oportunidade de ganhar 5 grandes prêmios lá em Ponta Grossa, né?
quase meio a fio, né? E ganhei grandes prêmios no Rio, ganhei grande prêmio no Paraná aqui, né? E lógico, você sente muitas emoções, a adrenalina vai a mil, né? Com certeza. Quando você vai disputar um páreo, que você se junta com outro animal aí, faltando poucos metros, e você depende do teu desempenho, né? Parece que você se transforma, né? Num ginete melhor, né? Uma tocada mais enérgica, né? Castigo mais não tão moderado, né? Enfim, são muitas emoções. É claro, no meio disso também tem muitas decepções, tristezas, né? Principalmente quando você monta um cavalo que você leva a fé, o proprietário leva a fé, o treinador acha que vai ganhar. E às vezes o bicho não corresponde, né? Porque corrida de cavalo é assim, né? Se ganha as ruins e se perde as boas, né? Então, o turf é isso, né? Corrida de cavalo é muito emocionante. A alegria e a felicidade dos jockeys, além de ganhar números, corridas, né? Mas o principal é os grandes prêmios, né? Os grupos 1, né? Então foi muito interessante e muito gratificante eu ter realizado meu sonho, que era ganhar o Grande Prêmio Paraná, que é raro, é difícil, né? Se ganhar um Grande Prêmio Paraná. Em 1978 eu montei o cavalo Riades, né? Que foi um dos melhores cavalos que apareceu aqui do Paraná. Mas na época também havia um cavalo que era a criação do Rosa do Sul, chamado Big Lark, também, que era uma fera, né? E ele veio aqui disputar esse páreo, veio correr esse páreo. E se tornou a minha diferença, né? Enfim, estava aí, vamos disputar o páreo e fomos para a pista. E o Riades na época tinha 3 anos, corria de 52 quilos, a vantagem que tinha, né? E o outro, que já era um cavalo feito, já era um cavalo de 5 anos, corria de 59, 61, não lembro direito. Mas enfim, foi um duelo à parte, né? Nesse páreo eu tive a sorte de pegar uma boa partida, tomar a frente. Saiu um cavalo tordilho que veio do Rio Grande, que no momento eu não lembro o nome. Saiu querendo brigar com o Riades, mas ele correu até os 1.400, depois já não aguentou mais. Quando ele parou aos 1.400, já veio o Big Lark do meu lado, e a gente se engatou lá desde os 1.200 metros, e a gente veio cabeça. E aqui, faltando uns 300 metros, o bicho pegou, né? O Riades teve que levar uns laçaços fortes, né? E finalzinho era cabeça a cabeça, e o Riades já cansado e o Big Lark também muito manhoso. Enfim, foi pro olho mecânico, mas deu para sentir que o Riades tinha uma vantagemzinha de meia cabeça, e foi onde aconteceu a vitória. Graças a bom Deus. Bom, história em corrida de cavalos tem inúmeras, né? Bastante, né? Mas eu lembro de um certo grande prêmio que eu fui montar lá no Princesa do Sul, lá em Pelotas, o grande prêmio. E eu montava o cavalo chamado Dom Tibagi, um tordilho lindo, pintura de cavalo. E era do João Carlindo. O João Carlindo me levou para montar esse cavalo, e eu ganhei muita corrida para o João Carlindo, porque o João Carlindo era um proprietário, treinador também, né? Era tudo, né? E gostava muito que eu montasse os cavalos dele, e a gente dava sorte, ganhava muita corrida. Mas enfim, foi montar esse cavalo lá, um páreo de 2.300 metros, na época do pão com manteiga, na época que a coisa era difícil, né? E era um prêmiozinho bom na época. E ele havia me dado ordem para mim largar com esse cavalo e botar os cavalos com os ponteiros, correr sempre, apesar de ser 2.300 metros, mas
o bom do cavalo, a característica do cavalo era correr sempre com os da frente, né? E saiu o páreo 2.300 e a rapaziada tiraram ligeiro esse páreo 2.300. E eu resolvi, como eu vi que o ritmo de corrida estava muito forte, resolvi poupar um pouco o Dom Tibagi, correr ele de trás, e aí foi ficando terceiro, quarto, quinto. Fiz mais ou menos essa curva, a primeira curva que tem do paddock, né, que tinha do paddock lá. Quinto, sexto, fiquei sétimo na reta oposta. Mas enfim, quando eu fui lá pela entrada da curva, eu comecei a dar uma acelerada para me aproximar do ponteiro, para não virar muito atrás da reta, né? E aí eu fui passando para quinto, para quarto, virei a curva terceiro. Quando entrou a reta, tirei ele a meio de raio e fiz ele correr. Ele passou de passagem, né, pelo segundo, veio em cata do primeiro e também passei com tranquilidade e ganhei pelos 4, 5 corpos, enfim. Parei o cavalo lá, voltei, Carlindo foi receber ele na pista, né? E gritava para mim, Maurício é o melhor jockey do mundo. Então é assim, né? Quando você ganha, você é o melhor jockey do mundo. Mas daí eu falei para ele, posteriormente, né? Depois da emoção, da adrenalina, da vitória, falei para ele, você me deu os parabéns que eu ganhei, que eu sou o melhor jockey do mundo, mas se eu tivesse perdido, eu ia vir de Pelotas para Curitiba a pé, com certeza. Eu montei de 70 a 90, 20 anos, né? E nesses 20 anos eu ganhei estatística de aprendiz, ganhei estatística de jockey, fui segundo, fui terceiro vários anos, né? Onde tinha muitos rivais, tipo Terre, Zóia, Matos, entre outros, né? Que agora no momento não lembro. Mas tive muitas oportunidades e aproveitei, graças a Deus. Resolvi parar em 1990 por dois motivos, né? Eu estava ficando muito pesado, né? E estava tendo muita dificuldade de tirar peso, né? E também andei levando as rodadas e fiquei meio traumatizado, né? Sabe, a dificuldade era enorme, né? Tirar peso, trauma, enfim, achei que já não estava mais dando para mim a bolinha, estava curtinha, então eu resolvi parar. É claro, né? Eu acredito que ninguém faz sucesso sozinho, né? Você depende muito da própria pessoa, de você, do teu empenho, tua dedicação, do teu trabalho. Mas tem muitas pessoas que te ajudam, né? Que te dão apoio, que confiam em você como profissional, como piloto, como jockey, né? Com bom desempenho, com honestidade, né? E eu sempre fui um cara que me dediquei muito, sempre trabalhei muito, né? Sempre fui um cara muito trabalhador. E tem muitas pessoas que eu gostaria muito de agradecer, porque me ajudaram muito, né? Tipo Rubens Gusso, Marinose, Piotto, Carlindo, sabe? Pessoas que sempre tiveram do meu lado, sempre me apoiaram e sempre me incentivaram, né? Para que eu tivesse um bom desempenho. Pior fase do jockey, a situação do jockey é quando ele começa a tirar muito peso. Que daí o estresse é muito grande, você fazer regime, você ficar sem comer, é uma situação que te deixa muito estressado, sabe, te enerva muito, e é onde você acaba às vezes até desistindo da profissão. Uma reivindicação que eu gostaria de fazer é a diretoria do jockey, né? Que olhasse um pouco mais aos profissionais, né? Principalmente, na minha época já era difícil, não é? Que tinha corrida 2 vezes por semana, toda semana. Hoje em dia, que tem corrida cada 15 dias, 1 vez por mês,
se torna mais difícil ainda. Principalmente aos profissionais, aos jockeys, né, que não tem de onde tirar, o ganho deles é porcentagem de corrida, né? Então eu acho que gostaria que a diretoria ou alguém responsável por esse lado desse uma olhada nessa rapaziada que é carente e dependente da profissão, né? Porque sem jockey também o troço não funciona, né? Sem cavalo não funciona, né? Então tem que ter jockey, tem que ter cavalo, tem que ter treinador, tem que ter profissionais, tem que ter proprietário, né? E, enfim, e o esporte dos reis não pode parar, né?